Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: examinem as escrituras. De quais escrituras o texto aqui nos fala? As escrituras contidas no livro chamado Bíblia. Bíblia quer dizer coletânea de livros. A Bíblia protestante, no qual a gente lê, tão somente 66 livros, fora os apócrifos, que na católica ficaram de fora 7. Mas são muito mais de 100 apócrifos. E essas escrituras divinamente inspiradas pelo Espírito falam de Deus. É um manual de instrução da humanidade, não é um livro religioso. Ainda que alguns religiosos tenham sequestrado a Bíblia. Até na bruxaria o livro Bíblia é usado, para vocês terem uma ideia do quão mal o homem faz e prestará conta disso na eternidade. Não tenho dúvida nenhuma disso. Por isso que nessa noite, o propósito desse tema é alertar os irmãos, não apenas que caminham conosco no Ministério Cristão Cordão de Três Dobras, mas todos vocês que não têm a prática da leitura, ou aqueles que têm a prática, mas não compreendem. Quero aprofundar um pouco mais o que Deus espera de nós quando nós nos aprofundamos em examinar aquilo que eles deixaram escrito no passado, para que nós nos alimentássemos no presente e possamos desfrutar de um futuro eterno na presença de Deus. Eu começo pela segunda carta do apóstolo Paulo escrita a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Esse toda boa obra aqui não é tão somente uma especificidade para aqueles que estão vinculados a ministérios eclesiásticos. A boa obra é amar o próximo, a boa obra é cuidar do teu familiar, porque aquele que não cuida primeiro dos seus e da sua própria casa é pior que o incrédulo, tem negado a fé. Quando nós nos voltamos em amar o próximo, e esse próximo de fato é aquele que está mais perto da gente, nós somos treinados pelo próprio Espírito Santo a dilatar o nosso coração, a nossa consciência. Esse amor vai renovando o nosso espírito. E quando nós colocamos Deus no nosso dia a dia, reconhecendo que através do seu Filho amado Jesus Cristo, aquele sacrifício perpétuo, eterno, foi com o propósito de me salvar, nós colocamos o nosso foco nessa salvação. E a partir de então, meus irmãos, minhas irmãs, não somos mais nós que vivemos nessa terra, nesse mundo caído, mas é o próprio Cristo que vive em nós. Vejam que, porventura, líderes religiosos judeus examinavam as Escrituras no passado, mas estavam completamente distantes da essência contida nessas Escrituras. E no Evangelho de João, a palavra nos deixa muito clara no capítulo 5, versos 39 e 40, o quanto esses judeus religiosos falharam em aplicar essa palavra de Deus em suas vidas particulares, porque eles não enxergavam o Cristo, o Messias, do qual é falado nas Escrituras do Antigo Testamento. Veja o que nos diz o texto. Vocês, os judeus, os líderes religiosos, vocês estudam cuidadosamente essas escrituras do Antigo Testamento, porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna. E são essas mesmas escrituras que vocês testemunham, que falam ao meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Jesus deixou claro para eles que, apesar de eles serem profundos conhecedores de um texto, de uma letra que mata, não vivifica, só vivifica quando o Espírito Santo está presente, quando o Espírito se faz presente no texto. É aí que o ser humano começa a se aprofundar nas Escrituras. E essa denúncia que Jesus faz aqui através do Evangelho de João é para que nós compreendamos que, apesar de ele querer que nós examinemos as Escrituras, temos que ter Jesus como pedra de esquina, como pedra angular, como protagonista de toda a Escritura Sagrada. Aí você vai compreender o livro bíblico. Veja o que o escritor de Atos, Lucas, no capítulo 17, verso 11, nos diz sobre dois povos diferentes, duas culturas, que uma delas era completamente displicente em relação a examinar esse conteúdo, daquilo que era pregado, daquilo que Paulo falava. E Lucas relata esse momento em que Paulo e Silas estiveram ali em Tessalônica, pregando para os tessalonicenses, pregando para um povo de Bereia, cidades próximas ali. E você vai perceber a diferença, irmãos, daqueles que estão nem aí e daqueles que estão ligados para saber se aquilo que ele está falando é de fato aquilo que Deus deixou escrito através da sua palavra, inspirada pelo Espírito de Deus. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses.
pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo aquilo que Paulo falava, tudo aquilo que Paulo pregava, era assim mesmo. Bereia foi uma antiga cidade localizada na Macedônia, onde hoje fica a cidade de Véria, na Grécia, e a Tessalônica é a Salônica atual. Então são cidades que guardam na sua história esse momento em que essas duas culturas foram confrontadas, e os crentes de Bereia passaram a ser conhecidos como um modelo de discípulos que buscavam conhecer a fundo as Escrituras Sagradas, porque é nelas que eles firmavam a sua fé. Portanto, o grau de nobreza aqui descrito na Escritura, do qual Paulo fala que existia entre esses crentes, não estava no nível status social, porque aquele povo de Tessalônica era um povo muito rico, semelhante àquelas igrejas muito ricas hoje, que você vê aqueles irmãos com seus adornos, com aqueles seus carros importados chegando nas suas congregações. Nada contra, porque Deus não tem absolutamente nada contra a prosperidade, mas o foco desses tessalonicenses, como uma cidade muito próspera comercialmente, eles estavam totalmente voltados para o bem material dessa terra. Não estavam voltados para as coisas espirituais. Era aquele famoso culto religioso, que era pouco edificante. E esses tessalonicenses, a Maria vai com as outras, eles vão ouvindo a conversa e vão amém, amém para tudo. Quando Bereia não, o povo de Bereia estava o tempo todo analisando. A razão de Paulo ter considerado os bereanos como cristão mais nobre também não era pelo fato de eles serem mais absolutamente em nada, a não ser pelo fato de eles se aplicarem mais do que os tessalonicenses. Os valores que são aplicados pelos apóstolos aqui, quem é mais do que o outro, não é pelo que você tem, nem pelo que você é, mas pelo que você se esforça em buscar na presença de Deus, para que essa essência contida nas Escrituras transforme a nossa vida. Veja que para os crentes de Tessalônica, Paulo precisou escrever 2 epístolas. A gente lê lá 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, porque na primeira ele faz declarações referentes ao retorno de Cristo, que deram a impressão equivocada na mente de alguns, que Jesus já estava às portas e que, portanto, não adiantava fazer mais nada. Ah, não vou trabalhar, vou viver de qualquer jeito, um pouquinho que eu ganho está bom, para que estudar? Para que me formar? Não vou nem trabalhar mais. Jesus está voltando mesmo. Então se atiraram nas cordas. Não perceberam que a gente teria que perseverar na terra, e Paulo, vendo essa confusão teológica, escreve a 2ª epístola com declarações bem mais enfáticas sobre a sua escatologia, ou seja, aquela doutrina das coisas que devem acontecer nos últimos dias, no fim do mundo. E ele deixa muito claro que aquele que não trabalha, que não coma. Se você não buscar se esforçar para ter o seu pão, então que você não se alimente. Que a prerrogativa de Deus sustentar alguns sacerdotes é quando ele separa esses tais, como separou Paulo. No caso aqui, especificamente, houve um cidadão chamado Jason que bancava as despesas, o acolhia naquela cidade, para que Paulo tivesse essa autonomia de levar o evangelho àquele povo bereano, aquele povo de Tessalônica. Assim como nós também temos irmãos que nos abençoam, para que nós tenhamos essa autonomia de poder viver não mais secularmente como outrora vivida a música, e obviamente quem vive secularmente não consegue se entregar total e absolutamente para o evangelho, ele fica dividido. E Deus nos deu essa graça também de viver como Paulo viveu no passado. Eu resisti muito a isso, irmãos, porque eu sempre tive a minha independência, eu sempre fui aquele Paulo que construía tendas para ter minha autonomia. Mas Deus foi me espremendo, foi me colocando num estreito para que eu pudesse me aprofundar no estudo das Escrituras para ajudar a tua vida. Porque eu já fui beneficiado pela graça ao ele me resgatar das mãos de Satanás naquele fatídico dia que seria a sentença de morte no meu suicídio. Na minha tentativa de suicídio, no dia 12 de outubro de 2005, ali em São Paulo. E de lá para cá Deus fez eu mergulhar e falava profundamente ao meu coração que eu não me preocupasse com nada, que Ele proveria todas as coisas. E assim tem sido há quase 16 anos. Portanto, Paulo deixou bem claro que isso é uma prerrogativa do Espírito e não um posicionamento extraordinário, como alguns pastores fazem hoje, que fazem esse mercantilismo eclesiástico, manipulando as ovelhas com falsas doutrinas, e justamente os tessalonicenses não tinham essa percepção de examinar se aquilo que Paulo falava era ou não verdadeiro. Por isso a minha insistência, irmãos. Você que assiste esse vídeo agora pelo YouTube, já editado, já colocado em edição, no sentido de que todas as quartas-feiras que temos reunião, fazemos esse momento da palavra, e ali a gente deixa muito claro para que ninguém pegue a Bíblia nesse momento, para que possam escutar e colocar o foco no que eu estou falando. Mas posteriormente eu rogo, eu imploro para que vocês
assistam a esses vídeos postados no YouTube, porque a gente também dá uma melhorada na qualidade do áudio, da imagem, e colocamos as referências de tudo que se fala aqui, irmãos. Eu particularmente não quero ter a presunção de achar e nem de ser melhor do que ninguém, mas eu não vi ainda nenhum vídeo na dimensão, na proporção das quais nós do Cordão fazemos, onde tudo que é falado aqui, que está contido na Escritura para edificar a tua vida, eu coloco no vídeo. Você vai observar que a esquerda tem aquela referência bíblica cujo texto eu estou embasado para ministrar. Porém, aquele que sai do centro do vídeo é aquilo que eu estou narrando, que eu estou contextualizando pelo Espírito, que nem no esboço está. Que o Espírito me usa aqui no sentido de enriquecer aquilo que eu estou falando, para engrandecer o nosso Deus através do próprio texto que ele já separou para eu falar aqui hoje. Então preste muita atenção quando você assistir a reprise, examinando, dando pausa para que você possa crescer, exatamente como o povo de Bereia fazia. O meu sonho é que os irmãos do Cordão sejam bereianos, não confiar mais em nova revelação, aquele Maria vai com as outras, crendo em falsos profetas, porque a gente sabe que infelizmente no meio cristão muitos têm se infiltrado. O povo de Bereia, eles comparam, observando na Bíblia, qualquer doutrina, sermão, revelação, liturgia, sempre conferindo se o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo está ou não sendo respeitado conforme as Escrituras, conforme a palavra de Deus. Portanto, eu peço aos irmãos que dediquem para estudarem a Bíblia a fundo, para não serem enganados por falsos mestres. Você só será enganado se você não quiser examinar as Escrituras. Eu tenho vários exemplos de irmãos que muitas vezes nos ligam aqui, pastor, eu leio, mas não entendo. Aí eu pergunto, irmão, o que tu não entendeu? A pessoa narra aquilo que ela não entendeu, eu explico e agora você entendeu? Nossa, não tinha pensado que era assim. Porque a pessoa já foi catequizada, ela já foi sugestionada a depender deles, para que eles manipulem a sua mente. Não faça mais isso. O teu Senhor é Jesus Cristo. O teu pastor é Jesus Cristo. O teu discipulador é o Espírito Santo de Deus. E o Pai que nos dá graça, que nos dá força através do seu Filho amado, nos coloca aqui como atalaias nessa última hora, vigiando, atento a tudo que está acontecendo à nossa volta, para que você seja edificado e, tendo a sua vida transformada, você se torne discípulo de Jesus e nos ajude também a levar essa caminhada adiante. Então, esse é o povo de Bereia, o povo que examina tudo, que não vai crendo em doutrina, ouviu uma coisa e está lá, não, para analisar, vamos ver se isso é verdade. Agora olha o que é o povo de Tessalônica. Você é um bereano ou um tessalonicense? Você vai se identificar aqui agora. São os primeiros a divulgar aquelas notícias alarmistas, fantasiosas, no meio da religião cristã. Acredita em tudo que lê, especialmente nesse tempo de internet, de Facebook, tem uma postagem, já sai compartilhando. Nem sabe se aquilo de fato está na Bíblia, ou então assiste um capítulo de novela, assiste uma cena em novela, tem muitas novelas bíblicas hoje aí sendo divulgadas. Irmãos que às vezes vêm pregar para mim, onde é que tu ouviu essa palavra, meu irmão? Eu ouvi na novela da Rede Tal. Mas, meu irmão, isso aí é licença poética. Nós não temos essa coisa de proibir irmãos de fazer nada. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Tudo é lícito, mas nem tudo edifica. Se você realmente examinasse as Escrituras, você saberia discernir o que é de fato bíblico e o que é licença poética, para que você não seja enganado. E esse engodo não descaminhe você em falsas doutrinas. Aí você vai infringir naquilo que Paulo denunciou em Gálatas, que maldito é aquele, todo aquele que seja falso profeta, aquele que vem com uma falsa doutrina, tentando desviar da sã doutrina, seja considerado maldito, não só o que ensina, mas aquele também que se resigna, que compactua com esse tipo de ensinamento, sabendo que aquilo ali não procede de Deus. Fique atento a isso, meu irmão, minha irmã. Então procure examinar. Não fique buscando novas visões, não, lá tem uma profecia diferente. Essas igrejas são manipuladoras, irmãos. Elas expressam suas expressões pessoais sobre o texto bíblico, elas não têm respaldo bíblico. Muitas vezes o que predomina não são nem as Escrituras, mas são os seus estatutos pessoais. Eles criam uma teologia sistematizada para fazer o texto fora de contexto e virar pretexto, como a minha amada pastora Denise falou. E vocês precisam examinar isso, para que vocês não fiquem ludibriados e fiquem como vento de doutrina, porque daqui a pouquinho você não tem mais interesse em fazer nada, como o povo de Tessalônica não queria, não tem mais esperança em nada, não acredito mais em nada, e não tem acerca do casamento, o casado é que bem vive, vai se juntando, está tudo certo aqui, é um sexo aqui, um sexo fortuito ali, uma bebidinha aqui, uma bebidinha ali, tudo é lícito, tudo vai convindo. Para que universidade, o curso técnico tá bom, para que me aprofundar? Eu nasci para ser cauda, não cabeça, não tenho essa pretensão, não quero ser mais do que ninguém. E você vai se minimizando quando você poderia ser alguém produtivo para a sociedade e para o mundo espiritual, para o Evangelho de Deus na Terra.
Crescer na graça e no conhecimento é importante que você entenda que se você não buscar esse crescimento espiritual, você fica até no mundo espiritual como uma pessoa rasa nas suas relações. E é isso que Deus denuncia aqui. Mas há irmãos que nos procuram muitas vezes, pastor, mas eu me esforço, eu pego o livro Bíblia, leio e não entendo nada. Já aconteceu conosco também de ler e não entender nada. Porque a pedagogia que nos era aplicada era justamente pegar o livro e ler de capa a capa. E crer que o livro não é contraditório, crer que o livro realmente não tem erros. Tem, irmãos, o livro tem. Tem contradições históricas, né? Termos culturais, tem muitas coisas que contradizem. O que não é contradição nesse livro é a palavra de Deus. A palavra de Deus contida no texto, a Escritura, não se contradiz. É Deus falando, é inspiração do próprio Espírito. Quando você já começa a ter esse discernimento, essa compreensão entre o livro, entre o texto e a palavra contida no texto, muda tudo. O teu foco começa a mudar. Exatamente como aconteceu numa história tão linda que acontece em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 26 e de 31 a 35. Eu não vou ler tudo porque é muito longo. Aconteceu de um dos discípulos estar em determinado lugar e Deus mandar ele descer a Jerusalém por uma estrada deserta até Gaza, e ele foi em obediência, sem dar mais satisfações. Deus mandou ele descer, desce até lá. E indo até lá ele encontra com um eunuco, que era um servo. Eunuco eram aqueles que eram ou castrados ou já nasciam eunucos, para que pudessem viver próximos a rainhas e não intentassem na carne para ter estupro ou coisa do gênero. Então esse cara cuidava dos tesouros da rainha de Candace. Essa rainha de Candace a Bíblia não fala, não menciona o nome, mas era uma dinastia de mulheres guerreiras que existia naquela época ali na Etiópia. Esse eunuco era um etíope. Ele está voltando de Jerusalém após fazer um sacrifício, era um cara que tinha condições financeiras, ele cuidava de todo o tesouro dessa rainha de Candace, e ao voltar de lá ele está lendo um texto. Olha como Deus é maravilhoso. Deus percebendo que ele está buscando, mas não está entendendo nada, como muitos irmãos que me relatam, eu estou lendo, mas não estou entendendo nada. E Deus toca o coração de Felipe para descer, sem dar maiores informações. Eu vivi isso em São Paulo, irmãos, quando eu estava no meu apartamento, dias depois da minha conversão, onde eu fiquei impactado pelo Espírito Santo, muita vontade, era final de ano, um calor, ali em São Paulo. E aquela voz fala comigo assim, ó, coloca uma roupa e sai que eu tenho algo a te mostrar. Não me deu mais informações, mas aquilo era tão prazeroso ouvir a voz de Deus que eu obedeci, desci. Ele me deu direção, vira para a direita, atravessa a rua, vira à direita, vira à esquerda. Ele não me dizia onde é que iria me levar, vai a tal lugar, como ele falou aqui para Filipe. Porque eu sempre fui muito inquiridor, eu sempre quis saber tudo, e Deus, conhecendo a minha essência, porque Ele me fez, me mandou fazer isso. Para aqui agora, para aqui agora. Quando eu me dei conta, eu parei na calçada, próximo a uma igreja católica, onde eu frequentei durante muito tempo, como católico ali em São Paulo, no bairro Santa Ifigênia, em São Paulo. E ali se aproxima o senhor Nicanor, que era síndico de um prédio onde eu morei durante muitos anos de aluguel, antes de ter meu apartamento próprio. E naquela ocasião que ele me viu, sorriu para mim, e aí Deus falou comigo, fica aqui e conversa com ele. Eu entendi que a causa era essa, mas não tinha entendido o porquê. Quando eu pergunto para ele como é que ele estava, ele caiu em pranto, mas um choro assim convulsivo. E ao chorar, o que houve, senhor Nicanor? Fala comigo, o que está acontecendo? A minha Jandira faleceu, a esposa dele era fumante, contumaz, fumava demais, morreu de câncer. E eu, muito ingênuo, estava recém-convertido, eu achava que em todos os lugares a verdade era pregada, que as pessoas oravam e as pessoas eram libertas. Eu não tinha examinado as Escrituras ainda, porque a Bíblia ensina isso, né? Impor a mão sobre os enfermos, serão curados. Se houver alguém oprimido, será liberto. E aquele homem começou a me relatar que ele saiu de lá, o padre havia rezado por ele, e não tinha sido liberta aquela opressão. E Deus me manda, no meio da calçada, impor as mãos sobre ele. E ali eu fiz, sem olhar para quem, não dei importância para quem estava passando em volta. Eu nunca mais vou esquecer o sorriso daquele homem após aquela oração. Sim, Senhor, liberta ele agora em nome de Jesus. Eu só falei isso. Tira toda a dor do peito dele, toda a opressão. E ali naquele momento, nossa, que coisa incrível, saiu aquela dor física que eu estava sentindo aqui. Porque só quem está oprimido por uma perda sabe a dor que a gente sente aqui, no centro do peito, nesse osso chamado externo. E quando eu me deparei com essa escritura que eu vou ler agora, eu pude entender a veracidade da palavra de Deus contida nas Escrituras. Olha o que nos diz o texto. E o eunuco disse para aquele Filipe que veio correndo em direção àquela carruagem, na qual estava aquele eunuco voltando de Jerusalém para sua casa. Como eu poderia entender o que eu estou lendo aqui se alguém não me ensinar? Pediu que Filipe subisse até aquela carruagem. E o lugar da escritura que ele lia era este. Foi levado como a ovelha para o matadouro. E como está mudo o cordeiro diante do que tosquia. Assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração?
porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo, o eunuco a Filipe disse: eu rogo a ti, eu estou lendo isso aqui, mas não consigo entender de quem esse profeta Isaías está falando. Esse texto está escrito hoje no livro Bíblia, que naquele tempo não existia. Naquele tempo as escrituras eram em pergaminhos, eram em rolos. Imagina só, esse homem com rolo de todo o livro de Isaías. Ele se deparou naquilo que a gente entende hoje pelo capítulo 53, verso 7. Esse texto que eu acabei de ler. Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura de Isaías 53, lhe anunciou a Jesus. Não tenha a presunção de querer primeiro conhecer Bíblia para depois falar de Jesus. Porque eu não sou obreiro, porque eu não tenho formação teológica, porque eu não vou na escola dominical, você, meu irmão, minha irmã, porque eu não fiz a catequese. Você pode ter a justificativa que você quiser. Eu te digo como testemunho vivo, irmãos. Eu também não tenho. Mas quando nós nos colocamos submissos à vontade de Deus, o Espírito Santo vai nos capacitando, vai nos instrumentalizando. Porque a promessa de Deus, quando Jesus fala aos seus discípulos, já às vésperas dele poder ser assunto aos céus: não nos abandone, Jesus, calma, não vos deixarei órfão, meu Pai enviará o outro Consolador, e esse vos ensinará e vos fará lembrar de todas as coisas. Você vai perceber que essa memória espiritual vai fazer você saber como agir em cada circunstância da tua vida. Por isso que é imprescindível você ler a Escritura para dela extrair a palavra. O povo daquela época, como o profeta Oséias falava, errava porque negligenciava esse conhecimento. Ele foi destruído porque faltou conhecimento, rejeitou o conhecimento. Mateus também fala sobre isso. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Meu filho, não se esqueça da minha lei. A lei hoje é o amor, a lei do amor. Mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos aqui na terra e lhe darão prosperidade e paz. Veja que não se fala apenas da salvação da vida eterna, mas de uma qualidade de vida, de equilíbrio aqui nessa existência, quando você coloca, introjeta na tua vida as Escrituras Sagradas contidas na Bíblia. E dela você extrai a palavra de Deus. Porque o propósito daqueles no passado ter nos ensinado é para que isso perpetuasse. Olha o que fala Romanos 15:4. Tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar. De forma que por meio da perseverança, ou seja, você insistir, procurar ler, mesmo não entendendo, mas buscando entender essa Escritura, e bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Diz que eu estou oprimido, irmãos, espiritualmente, e pau que bate em Chico, bate em Francisco também. Eu me apego às Escrituras, ali Deus me lança uma palavra, ou algum irmão me envia, aquela palavra que chega como um bálsamo de Gileade, como aquele azeite que acaricia, acalenta a alma, e ali nós encontramos forças para continuar. Por isso que é importante a gente se apegar à instrução, não abandonar, aguardar bem, porque dela depende a nossa vida, como fala Provérbios 4:13. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, como o salmista fala no Salmo 119, versículo 105. Guarda essa palavra, não precisa decorar texto, não precisa decorar a Bíblia, mas guarda a palavra de Deus, para que você não peque contra Deus. Quando você guarda essa palavra, como o salmista do Salmo 119, versículo 11, ele nos diz, essa palavra ela vai te incomodar o teu espírito, e você não vai conseguir sair da presença de Deus, porque você vai perceber que não é mais você que domina a tua vida. Mas, pastor, eu não estou capacitado para isso, entendendo muito pouco do que você está falando, porque na verdade isso aí é para doutores que já têm formação, que têm estudo. Irmãos, entenda que Deus não escolhe capacitados, Ele capacita escolhidos. Não tenha presunção de ir pela força do seu braço, ainda que você tenha uma facilidade em decorar, outros já nem tanto. Mas eu estou falando para esse que tem a presunção de que decorar um versículo e acha que já pode se auto-evangelizar. Não preciso conviver no meio de ninguém, eu leio minha Bíblia sozinho em casa, não preciso congregar, está tudo certo, está tudo legal. Olha que Deus fala através dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, 4-6. Tal é a confiança que nós temos que ter diante de Deus por meio de Jesus Cristo. É só por meio de Cristo que nós aprendemos a confiar em Deus. Porque senão vira uma religião, vira uma idolatria. Você não consegue estabelecer uma aliança verdadeira com Deus a não ser pelo Filho. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios méritos. Não, eu sou o cara, eu li, eu estudei, eu tenho formação, eu sou doutor em hermenêutica, em dialética, homilética, chiclética. Você é um arrogante, um presunçoso. Porque a tua capacidade ela vem de Deus, não vem do teu esforço pessoal. Deus nos capacitou para que nós sejamos ministros de uma nova aliança, o que seria esse Novo Testamento que nós temos aqui no livro Bíblia. Não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica.
Perceba aqui que Deus está falando claramente que o fato de você conhecer a Escritura, você não pode ter a presunção de manipular a vida de pessoas por causa da ignorância delas. Você, ao invés de ensiná-las, de passar esse conhecimento para elas, você vai manipulá-las. Você passa a ser um doutor da lei, como aqueles antigos religiosos judeus, que para manipulá-las não as ensinavam. E por não ensiná-las, também não aprendia a verdade, porque eles não conheciam enxergar o Cristo que estava contido nas Escrituras, como eu li no começo dessa ministração, lá em João. E aqui, Paulo denuncia claramente isso. Por isso, meus irmãos, que a Bíblia ela é essencial na vida cristã. É imprescindível, porque o Espírito Santo de Deus nos dá vida. Ele que nos vivifica, porque ele torna essa palavra que você está lendo, revelada na Bíblia, ele torna uma coisa viva nas nossas vidas. Quando você pratica essa palavra, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Puxa vida, se Ele é meu pastor, é porque eu sou ovelha dele. Eu não posso me submeter a lobo, porque eu como ovelha, eu tenho que ir quietinho para o matadouro, como Jesus foi para a cruz. Mas não é para homem que eu tenho que me humilhar, é para Deus. Você vai ter uma consciência muito mais apurada, contido no texto, e esse texto vai virar verbo encarnado, como Cristo falando pessoalmente contigo, face a face. E é nesse espírito que a palavra de Deus precisa ser ensinada. E é assim que nós do C3D procuramos ensinar. Em Jesus firmamos uma nova aliança com Deus. E essa aliança não se baseia naquilo que nós fazemos. Não é pela força do nosso braço, não. Mas é naquilo que Deus faz em nós. O mérito não está naquilo que nós fazemos. Você ajudar o próximo é obrigação. Você amar o próximo é obrigação. Você ler o livro Bíblia e tentar entender a palavra de Deus contida nas Escrituras é obrigação. Mas quem vai te convencer é Deus. Quem vai estabelecer essa nova mente, essa mudança, essa transformação é Deus. É como quem lança semente, irmão. Nós não temos poder de fazer germiná-la, mas nós temos a obrigação de semear em boa terra. E ao tempo certo, enquanto nós estamos descansando, Deus está lá preparando. A gente semeia, descansa e no dia seguinte vem a terra germinando, produzindo, dando seu fruto. Assim que tem que ser o Evangelho. O conhecimento da Bíblia por si só não é suficiente, entenda isso. Precisamos do Espírito Santo que nos ajuda a compreender a palavra de Deus e a pôr em prática. Somente através do Espírito Santo é que recebemos a vida em Jesus revelada na Bíblia. Entenda isso. Se você tiver só a Bíblia, se você participar só de cursos, frequentar só escolas, mas não praticar esse amor contido nela, você vai ser um fariseu, judaico-cristão, mas não será um discípulo de Jesus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Paulo fala na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 12. E eu encerro essa ministração com a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 17 e 18. Portanto, amados, sabendo disso tudo que foi falado aqui, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A graça é esse favor imerecido. A graça é isso que Deus nos disponibilizou através do seu Filho amado. A salvação, que não depende da força do nosso braço. Nós nem merecemos ser salvos, mas por sua infinita misericórdia, Ele nos salva. Agora prossigamos em conhecer. Conhecer esse Deus através da oração. Conhecer esse Deus através das Escrituras. Conhecer esse Deus experienciando esse amor no próximo. Você se alegrando com aqueles que estão alegres e chorando com os que choram. Se envolvendo nos problemas alheios, carregando pesos uns dos outros. Dando pão, não necessariamente uma cesta básica, mas uma palavra. Ajudando, não necessariamente com uma roupa, mas vestindo ele com sabedoria dessa palavra, para que ele possa se sentir acolhido, amado, num abraço. Assim que esse distanciamento social, devido à pandemia, for extinto, volte a abraçar. Às vezes um abraço sincero fala mais do que 1000 palavras. Faça isso. Experimente levar esse evangelho a toda criatura. E o texto encerra nos dizendo assim: e Ele, somente a Ele, toda a honra e toda a glória sejam tributadas ao Deus eterno, agora e para todos sempre. Amém. Que essa palavra sobre examinar as Escrituras sacuda você. Que você se aproxime mais de Deus através desse texto, mas não fique somente na leitura. Vá para a prática. Que você pode virar até um teólogo, um profundo conhecedor, um doutor da lei, como um médico legista que faz uma autópsia, mas pode conhecer um corpo morto, não vai conhecer o Cristo que vive. Esta é a palavra que Deus colocou no meu coração, para te trazer nesse dia 15 de setembro do ano de 2021, na reunião do Cordão.
eu quero fazer uma leitura que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo ao povo de Tessalônica, então 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e os versículos de 19 a 22. Nos diz assim, então, no 19 diz: não apagueis o Espírito, ou seja, não te aparta de Deus. Deus é Pai, Deus é Filho e Deus é o Espírito Santo. Não te aparta dele, não te separa dele, esteja cada vez mais próximo de Deus. Não desprezeis as profecias, não desprezeis os ensinamentos. Não aquela profecia, eis que eu te digo que tu vai sair na rua, vai tropeçar numa pedra e vai cair, então não saia. Não é esse tipo de profecia, mas o ensinamento que vem da palavra de Deus. Julgai todas as coisas, retendo o que é bom, abstendo-vos de toda forma de mal. Então, tudo que vier, não interessa se a pessoa que vai te falar, é o pastor que disse, mas examina a escritura, porque o homem é falho, ele pode tirar uma palavra de contexto. Então, todo texto fora de contexto vira um pretexto. A gente precisa examinar as escrituras para saber que aquilo que está sendo falado é realmente o que consta na palavra de Deus. Porque não adianta a gente dizer, mas é um homem de Deus que falou, mas as pessoas podem deturpar as palavras que estão ali. Elas podem fazer com que essas palavras, elas estão sendo faladas ao seu bel prazer, aquilo que lhe convém. Então, que todo mundo possa examinar as escrituras, porque essa é a verdadeira palavra. Que a gente não olhe ao redor, mas a gente olhe para o alto, porque é lá que vem a nossa verdade. Amém. Que o amor do Pai, a graça do Filho e as infinitas consolações e misericórdias do Espírito Santo de Deus estejam sendo derramados sobre cada um de nós. Damos por encerrada mais uma reunião do Cordão. Coloque em minha boca um louvor para que eu possa te adorar. E enche com teu óleo, me abençoa para que eu possa abençoar. Eu hoje te conheço de andar contigo, mas eu já vivi perdido sem o rumo em minha vida, só ouvi falar de ti. Derrama o teu poder e muda a história dessas vidas, meu Senhor. E todo aquele que me ouvir, receba o teu mover neste louvor. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Coloque em minha boca um louvor para que eu possa te adorar. E enche com teu óleo, me abençoa para que eu possa abençoar. Eu hoje te conheço de andar contigo, mas eu já vivi perdido sem o rumo em minha vida, só ouvi falar de ti. Derrama o teu poder e muda a história dessas vidas, meu Senhor. E todo aquele que me ouvir, receba o teu mover neste louvor. Cura, Jesus, restaura famílias, devolve a liberdade aos cativos para que possam te adorar. Mostra, Senhor, que só em ti é possível
te adorar. Mostra, Senhor, que só em Ti é possível viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Viver todos os sonhos que um dia eu deixei de acreditar. Viver todos os sonhos que o mundo me impediu de realizar. Coloque em minha boca um louvor para que eu possa te adorar. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor. Obrigada pela presença de todos.